Boa noite, gente. Vamos começar mais uma live. Hoje a gente vai falar da diferença, né, de depressão, entre depressão e tristeza. Dr. Miguel querido topou falar sobre isso com a gente. Queria aproveitar também e agradecer a todas as mensagens que eu recebi pela passagem do meu pai. Foi muito importante, eu me senti muito acolhida por todos vocês. Muito grata, viu? Vamos aguardar ele entrar. Queria aproveitar também e pedir para vocês assinarem o nosso canal do YouTube, que a gente está pensando em projetos novos e colocar mais pessoas, né, numa mesma situação para falar. E para isso tem que ser no YouTube, né, no Instagram não é possível. Então fica o convite para todo mundo. Estou aguardando aqui o Dr. Miguel, tá? Boa noite para todo mundo. Vamos aguardando aqui o Dr. Miguel entrar, tá bom? Doutor Miguel, o senhor tem que pedir para entrar. O senhor tem que pedir para participar ao vivo. Eu vi que o senhor acabou de entrar, mas preciso que o senhor peça para participar, tá bom? Eu não vi o seu pedido. Não vi o seu pedido, doutor Miguel. O senhor tem que pedir para participar, tá bom? Tá entrando, tá bom? Todos bem-vindos. O tema hoje é a diferença entre depressão e tristeza. Oi, doutor Miguel, boa noite. Ele estava com um pouco de dificuldade de me aceitar. Tava? Ai, nossa, muito grata por o senhor ter aceito, né? Eu sei que a sua agenda é super complicada, então mais grata ainda, tá bom? Tô esperando as pessoas entrarem um pouco, fazer sua apresentação. Boa noite, viu? Bem-vindo, Obrigado, Tereza. meu colega de docência. Mas eu tenho visto seus vídeos muito, eles clareiam muito, acho que isso é muito importante. A gente às vezes identifica muito a depressão no adulto e pouco na criança e no adolescente, né? Uhum. Bom, eu vou fazer sua apresentação, né, com esse currículo lindo aqui. O Dr. Miguel Ângelo Barati é médico psiquiatra da infância e adolescência, graduado pela USP de Ribeirão Preto, especialista em psiquiatria da infância e adolescência pelo IPQ, supervisor de médicos residentes em psiquiatria geral e psiquiatria da infância e adolescência no IPQ de 2006 a 2016, colaborador do Programa de Transtornos Afetivos da Infância e Adolescência do IPQ, professor do curso de pós-graduação em Suicidologia da USCS e professor do Instituto Ânima de Psicologia Analítica de Ribeirão Preto. Certo? Tem filhos, doutor? Não, não tenho. Duas Não? cachorras. Qual o nome delas? Demi e Cindy. Você sabe que a gente fez uma live sobre a perda do animal de estimação, que é como uma filha, né? Mas é uma filha, é uma relação diferente, não é uma criança, é uma outra história, mas o amor é muito parecido. E um amor incondicional que o animal tem Sim. pelo dono, né? E é Pelo um ser que tutor, você vai ter que cuidar a vida toda. a vida toda. Uhum. Bom, nós escolhemos então o tema de hoje, né? A diferença entre depressão e tristeza. A gente vai colocar mais a questão da infância, adolescência, porque eu acho que pode ter um início lá e depois eu vou, mesmo que de uma maneira curta, falar um pouco sobre isso, essa continuidade na vida adulta. Uhum.
tá bom? Eu gostaria de começar perguntando para o senhor se a depressão, pensando na criança, no bebê, se ela pode ser hereditária. Olha, Tereza, a depressão ela é multifatorial. Então, assim, sempre que a gente falar em fator de risco, a gente tem que considerar a genética, né? Mas a genética, ela contribui com uma parte do quadro. Outros fatores tão importantes quanto eles estão ligados à questão do cuidado materno. A gente fala materno porque é função materna, mas não necessariamente é uma mãe, pode ser o pai que exerce essa função. Então, a ausência de cuidado materno, a ausência, violência doméstica, violência sexual, né? Criança que sofre privação. Então, nós temos fatores ambientais muito importantes. Além do risco genético, principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, a gente está falando de uma depressão mais precoce. A gente tem mais fatores associados. Um ponto importante que a gente precisa lembrar quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de uma doença que pode aparecer em qualquer momento da vida. O primeiro episódio, ele pode aparecer na infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice. Nós estamos tendo agora muitos casos de depressão em idoso, né, com o aumento da expectativa de vida, com o isolamento social está se intensificando, e a gente está tendo muito caso de suicídio nessa faixa etária. Então, quando a gente fala de depressão, a gente não está falando de uma condição que é típica de uma certa faixa etária. A gente tem momentos de maior risco, mas isso pode aparecer em qualquer momento. Tá. Então, eu posso dizer que a gente vai falar daí de uma depressão endógena mesmo, se a gente fala muito precoce ou não. Quando a gente fala de depressão endógena, a gente está falando de mais fatores biológicos envolvidos. Vamos Isso. pensar, por exemplo, tem crianças que estão mais gordinhas e crianças que não são. Independente do hábito alimentar, algumas são mais gordinhas. É uma característica genética delas. O hábito de comer muita coisa calórica vai favorecer. A mesma coisa uma criança com uma tendência a deprimir. Uma criança que tem uma característica endógena, né, uma depressão mais biológica, mais grave, mais precoce, ela vai ter fator de risco biológico, onde as situações ambientais vão favorecer o aparecimento e vão favorecer também o quadro mais grave. Então, eu posso ter uma depressão na minha estrutura mesmo, isso é endógeno, só esclarecendo para as pessoas, Uhum. e ela não se manifestar se os fatores ambientais e vamos esclarecer fatores ambientais para as pessoas, doutor? Sim, vamos sim. Eu acho que é importante. Fator ambiental é toda a situação que envolve essa criança, por exemplo, o ambiente em que ela mora, a região, as experiências. Isso é um fator ambiental, por exemplo, quando você fala de uma criança que tem cuidados essenciais, cuidados afetivos, alimentação, que tem um cuidado de saúde, que tem educação de qualidade, que tem bons vínculos familiares, que tem bons vínculos sociais, que tem experiências favoráveis, que não tem contato com droga, aí já falando um pouco mais da adolescência. Isso a gente está falando de fatores ambientais, que são fatores de riscos importantes. Então, sim, a gente pode ter uma estrutura depressiva, e isso a gente vê muito quando você pega uma criança com dificuldades, faz uma avaliação neuropsicológica, com testes projetivos, e vê um núcleo depressivo como uma característica. Não necessariamente ela desenvolveu uma depressão clínica. Essa é que é a questão. A depressão clínica ela exige a presença dos critérios diagnósticos e de um episódio depressivo, né? Onde você tem sintomas importantes que causam um prejuízo funcional, um sofrimento emocional. O tema da live é importante diferenciar tristeza de depressão. Tristeza é um sentimento fisiológico normal, esperado e necessário. Uma pessoa que não entristece é uma pessoa que não entra em contato com a sua natureza íntima. Então, a tristeza ela é muito importante. A questão é que a depressão não é tristeza. Na depressão, você tem outros sintomas, outras queixas, e você tem prejuízo cognitivo, você tem ideação suicida, você tem prejuízos físicos, né, alteração de sono, e a pessoa adoece mesmo. Ela fica incapacitada, que nem uma pessoa que está com diabetes descompensado e que não consegue, por exemplo, parar de ir ao banheiro, de tanto fazer xixi e passa mal, etc. e tal. Então a gente tem que entender que depressão é doença, tristeza não. Tristeza é normal, um sentimento humano. Aliás, humano não, falando de animais, né? Os animais também se entristecem. Sim, se entristecem, principalmente quando
alguém morre. Isso eu acho, nossa, acho assim, divino mesmo, né? Não tem outra palavra. Então, assim, a gente pode dizer que a tristeza, ela vai ter uma causa. Então, Sim, assim, eu perdi o emprego, me separei, morreu alguém. Ela tem uma causa. Eu localizo, eu identifico essa causa. você sabe que às vezes você pode falar de uma tristeza. Tem aquele dia que a gente acorda mais melancólico, você não sabe por quê, só que isso passa. A diferença da tristeza com causa está relacionado diretamente com o evento. E uma tristeza, vamos dizer assim, existencial. A tristeza existencial é da natureza humana. Algumas pessoas são mais introspectivas, outras são mais expansivas, mas todo mundo em algum momento, durante alguns dias, pode ficar assim mais triste, mais chateado do nada. Tem questões hormonais. Por que, que mulher é mais propensa a deprimir? Tem fator hormonal envolvido, né? Tanto que quando a gente chega na adolescência, quase que dobra a quantidade comparativamente de mulheres em relação a homens. Então, tem fatores hormonais que envolvem essa tristeza, que não é depressão, tá? Não é depressão. Quando você identifica uma causa, o que, que acontece? A pessoa entra no estado de luto, que nem você acabou de falar do falecimento do seu pai, é uma tristeza, é uma necessidade que a gente tem de se interiorizar, de pensar na vida, de rever a nossa finitude, e a gente não fica nesse estado. A gente percebe que naturalmente, sem fazer esforços exagerados, a gente vai voltando a um basal normal, um tempo normal. Você pode ter depressão desencadeado por um fator, por exemplo, uma situação de abuso, por exemplo, uma perda importante, e aquele indivíduo que já tem uma predisposição não conseguir sair desse estado. Então, que antigamente era chamado de luto patológico, hoje a gente fala em uma reação depressiva que gera um episódio depressivo. E Um aí luto você tem que tratar. complicado, né? Esse caso você precisa tratar. A diferença principal na tristeza, você não tem tratamento, você tem que passar por aquilo. É algo que te fortalece, é algo que te torna mais próprio, né? A gente vai ficando mais pronto para a vida na medida que a gente sabe lidar com os nossos sentimentos. A depressão não. A depressão a pessoa precisa de tratamento. E aí a gente vai discutir posteriormente o que é tratar um quadro depressivo. Tá. Eu gostaria que o senhor esclarecesse o termo melancolia, né? De uma maneira, claro, superficial, mas Uhum. para as pessoas entenderem bem o que é melancolia. Você sabe que eu não sei quem que é o autor, eu ouvi isso há muitos anos atrás, uma frase que era assim: melancolia é a tristeza com saudade da alegria. É só para entender assim, a melancolia na verdade é um estado que está dentro da tristeza, né? Então você pode ter uma tristeza melancólica, eu tô mais antigamente, né, na Grécia antiga, eles entendiam que esses estados tinham a ver com os humores, né? Então eles falavam da bile negra, bile vermelha. Então a melancolia seria o estado da tristeza mais profunda, que também pode estar presente num quadro depressivo. E normalmente a depressão melancólica, que a gente chama de depressão com características melancólicas, ela apresenta muitas alterações físicas, alteração de sono, alteração de apetite, de libido. Ela tem mais uma base biológica. Não que a melancolia seja um problema biológico, uma questão biológica. Ela é usada em vários aspectos, mas quando você está falando de uma depressão melancólica, você vai estar falando de uma depressão mais grave, mais profunda, com muitos sintomas físicos. Tá. É importante, acho que é importante a gente compreender tudo isso, principalmente que eu posso levantar um dia, acordar e tá meio estranho e falar, nossa, eu tô tão esquisita hoje, tô tão triste, sem motivo aparente e sem estar deprimida, Você está né? Então, deprimido, você vai percebendo que ao longo do dia vão acontecendo coisas e você vai se envolvendo com as suas coisas e aquilo passa. como Não é pode acontecer no entardecer, né? A é melancolia, ela vem também muito no entardecer. isso, aquela coisa assim, meio. Quando começa a tocar a música, né? Ave Maria, daí começa, dá uma melancolia, mas É, passa. Isso não é depressão. O que é importante a gente salientar é que na depressão você pode ter essas características, mas é numa intensidade muito maior, né? Então, por exemplo, a pessoa deprimida, ela percebe que a tristeza fica maior no final do dia. Ela percebe que ela passou o dia inteiro mal, mas na hora que deu às 6, 7 da noite, ela ficou pior. Foi quando ela começou, por exemplo, a ter ideação suicida, quando ela começou a ficar ansiosa, né? Eu vi que tinha uma pergunta falando da ansiedade e depressão, são sintomas que se sobrepõem bastante.
Então, ela percebe uma piora do sintoma depressivo, aquilo que já vem durante todos os dias, né? Nesses horários. Só para salientar, o que é um episódio depressivo? Você tem que ter pelo menos 2 semanas, né, no mínimo, de mudança de humor para baixo, com pelo menos humor deprimido ou anedonia, que é aquela queixa de sentir ausência de prazer. Você não tem interesse pelas coisas. Então, você tem uma coisa ou outra, ou as duas, e aí você tem uma série de sintomas. Irritação, angústia, dificuldade para dormir ou sono que não repara, dificuldade para se concentrar, dificuldade para tomar decisões, pensamentos de morte, queda na libido. Então, esses sintomas têm que estar presentes a maioria dos dias, numa intensidade que gera dificuldade para a vida da pessoa, gera sofrimento e gera dificuldade. Tá bem. Doutor Miguel, pensando na criança, né, nem sempre é fácil identificar uma depressão. Que dicas a gente poderia dar para os pais identificarem e até dar um pouco de receio, porque assim, às vezes a criança ela é mais quieta, mais tímida, já acha que está acontecendo alguma coisa. Não necessariamente, a natureza dela, o jeito dela ser mais quieta, não tem nada errado. Então, assim, para não ter os riscos, né, de identificar isso mal. Eu acho que nesse momento a gente tem que ficar mais atento, porque nós estamos vivendo uma situação anômala que está aumentando muito a prevalência da depressão em todas as faixas etárias. Não só da depressão, mas também de ansiedade. Então, vamos imaginar que nós estamos num momento típico, né? De rotinas, não tem pandemia, não tem quarentena. Então, num momento, o que você vai perceber? Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar, adulto consegue identificar bem as emoções. Eu sei quando eu estou triste, quando eu estou com raiva. Eu sei diferenciar. Criança nem sempre. Então, o que elas podem apresentar? Elas apresentam um mal-estar, uma sensação ruim, que ela não sabe dizer que é tristeza ou que é raiva. Ela se sente mal. E aí às vezes, o que ela vai apresentar? Problema de comportamento, recusa em estudar. Então, muitas vezes, o que você vai ter que observar é que aquela criança muda. Você percebe que ela está diferente. Nos últimos 3 semanas, ela está mais irritada, ela briga com todo mundo, ela não está fazendo mais as lições, ela chora por nada. Você começa a perceber que houve uma mudança no padrão do comportamento da criança. Uma coisa também importante de se perceber, a gente fala de anedonia, né? Perda de prazer. O que criança gosta de fazer? Criança gosta de brincar, né? Então você percebe que Uhum. ela não quer mais brincar, ela não quer mais sair, ela fica dentro do quarto, ela fica mais chorosa, ela se recusa, por exemplo, a comer, ela quer dormir na cama da mãe todas as noites. Você percebe que às vezes os sintomas se confundem com alterações normais de uma criança. Tem dia que a criança está mais chorosa, está mais tristinha, mas isso não permanece quando ela não está deprimida. Quando ela está deprimida, esse estado para baixo se mantém mais tempo e vai, às vezes, piorando. Mais tempo, a gente pode falar, Mais de quantificar duas isso? semanas. 2 semanas Mais. no mínimo. Tem que passar de 2 semanas. Você fala assim, mas por que 2 semanas? É o que os estudos mostram. Para você falar em um episódio depressivo, esses sintomas que a gente está chamando de sintomas essenciais para a depressão, eles têm que estar presentes a maioria dos dias, numa intensidade importante, né? Num número importante, vários sintomas, e pelo menos 2 semanas. Normalmente o que a gente vê é mais tempo. Né? Você começa a perceber que a criança mudou. Ela não quer mais ir no shopping, ela não quer mais brincar com os amiguinhos na rua, ela começa a ficar mais chorosa, ela não quer mais comer. Aí, se você pega uma criança, como você mesma disse, né, Tereza, que já é mais quietinha, muitas vezes a gente não vai perceber o início do sintoma, a gente vai perceber naquela criança mais expansiva. Se ela é um pouco mais quieta, mais tímida, muitas vezes a gente só vai perceber depois de muito tempo que ela está diferente. Tá. A partir de quantos anos eu posso identificar isso? A depressão em crianças menores de 6 anos, ela é mais rara, mas alguns estudos mostram que ela pode chegar até 2% da prevalência. Ela vai aumentando, então você pode ter criança com 2 anos, mas é mais difícil de você conseguir perceber. O que você percebe é que a criança fica mais quieta, que ela não come, mas é mais comum você ver na idade escolar, né? Quando a gente está falando em depressão infantil. É mais
frequente na idade escolar, é mais fácil de você perceber, porque a criança está mais em contato com outras pessoas fora a família. Tem a escola, tem os amigos, né? Tem os irmãos, né? Porque às vezes a criança é muito pequenininha, você não vai perceber. No final da guerra, houve uma descrição da chamada depressão anaclítica, que eles falavam das crianças que haviam sido submetidas à ausência de cuidados. E elas tinham um comportamento que lembrava um episódio depressivo. E eram crianças, assim, algumas eram até bebês, né? Foi descrito por Spitz em 1946, se eu não me engano. Acho que é 46. Então, dessa época já começava a se falar um pouquinho dessa ideia de que talvez criança deprimisse. No começo acreditava-se que criança não tinha a maturidade egóica para isso. Hoje a gente sabe que não. A criança tem potencial para deprimir, principalmente quando ela tem histórico familiar muito forte e tem uma série de situações de violência, de negligência, e elas acabam tendo maiores chances. São aquelas crianças mais quietas, menos produtivas. A grande questão que eu gostaria de salientar também é que a depressão se confunde com outras coisas, né? Às vezes você acha que a criança é deprimida e a criança, na verdade, ela é um autista, né? Ela não interage. Então, a gente precisa ter um conhecimento também do que é o desenvolvimento normal e do que pode parecer depressão. Na dúvida, o profissional indicado O profissional indicado é o psiquiatra infantil que tem uma formação específica de avaliar desenvolvimento normal. Não que o neuropediatra não tenha, mas o neuropediatra está mais treinado para lidar com as questões fisiológicas, por exemplo, alterações cerebrais, alterações. Não que a depressão não seja uma alteração, mas a depressão é uma alteração no funcionamento do cérebro. Não é que nem, por exemplo, a epilepsia, que tem uma lesão estrutural e que a criança, por exemplo, tem crise convulsiva. Então, o ideal é que ele seja visto por um psiquiatra infantil. Eu digo infantil por quê? Porque o psiquiatra de adulto, ele tem um olhar muito... Ele sabe depressão, mas ele não sabe identificar na criança. Ele não sabe porque ele não conhece criança, ele não tem vivência com a criança. Você tem que conhecer desenvolvimento normal e perceber que tem alguma coisa de errada com aquela criança. E às vezes não é na conversa. Você vê, criança às vezes não verbaliza, não identifica emoções. É na brincadeira que você percebe. Né? Você tá. percebe que ela tem uma brincadeira um pouco mais embotada, ela traz temas mórbidos nas histórias, e aí o psicólogo ajuda muito, né? É fundamental uma avaliação por uma equipe, porque ele vai utilizar os testes projetivos, brincadeiras estruturadas para poder fazer essa avaliação. Então é uma soma de olhares nesse caso. É muito comum nas crianças, é muito comum não, né? Grande parte eu já vi muitas crianças, quando eu atendia criança, sempre me procuravam, tinha esse componente da ansiedade de separação. Uhum. Ansiedade de separação, eu gostaria que o senhor esclarecesse para as pessoas. E, assim, ela pode ser um componente de depressão, mas não necessariamente a criança está deprimida. Pode Exatamente. ser só uma ansiedade de separação, que é um cuidado maior daquela família, né? Isso, a ansiedade de separação é um quadro de ansiedade, é um dos transtornos de ansiedade que comete normalmente crianças na terceira infância, segunda para terceira infância, que é um medo exagerado de se afastar de figuras de referência, e isso gera um sofrimento e a criança, não é aquele medo normal, que a criança com 2, 3 anos tem de se afastar dos pais, é aquele medo exagerado da criança, por exemplo, não dormir na casa de ninguém por medo de se afastar dos pais. É incompatível com o nível de desenvolvimento dela. Ela não necessariamente está associada à depressão, mas ela é um fator de risco, como todo transtorno ansioso é. Porque a criança vai ficando muito limitada, ela começa a se restringir de outras relações, de outras experiências. Toda vez que você se restringe de viver experiências favoráveis, você se empobrece, você fica cada vez com... Isso vale muito para a criança, porque a criança é extremamente sensorial e ela precisa dos estímulos. Então, imagina uma criança que não consegue se afastar dos pais, que numa festinha fica o tempo todo do lado dos pais, que não consegue ir para a escola e fica o tempo todo pensando nos pais. Então, é um fator de risco, mas é um quadro distinto. Que também merece atenção, né? Eu acho que uma criança que apresenta ansiedade de separação, ela também precisa de cuidado Sim, clínico mesmo, né? exatamente. E quando a gente fala em cuidado, eu quero já me antecipar um pouquinho, as abordagens terapêuticas, elas envolvem uma gama de possibilidades. Mas o que a gente tem mais evidência em termos de tratamento para criança, não falando de adolescente, no tratamento tanto da depressão como também da ansiedade,
são as abordagens psicossociais. A criança é muito sensível ao tratamento psicológico e ao tratamento do ambiente. Como é que você fala tratamento do ambiente? É ajudar os pais, por exemplo, no manejo das situações de crise. Então, por exemplo, a criança que está deprimida, ela fica mais chorosa. Ou às vezes os pais superprotegem, ou se irritam e se afastam. E aí a gente precisa instruir esses pais no sentido deles conseguirem ter um cuidado efetivo, assertivo, porém colocando a criança em contato com as coisas dela, trabalhando as questões cognitivas, as distorções que a criança já começa a desenvolver. Por exemplo, uma criança deprimida, o que ela sente? Que ela é rejeitada, que ninguém gosta dela. É a distorção cognitiva que uma criança deprimida tem. Que ela vai ir mal na escola, que a professora está brava com ela, que a mãe não gosta dela, né? Então, o tratamento envolve justamente isso. E é necessário esse tratamento. Tá. Aí, quando chega na adolescência, a gente vai falar numa depressão que ela aparece na adolescência ou que ela pode ser uma continuidade? As duas coisas. Você pode ter quadros que começaram na infância e que reaparecem. A depressão, Tereza, ela não é uma doença que aparece e nunca mais aparece. Ela é uma doença que vai e volta. Ela tem episódios, remissões e recaídas. Então, eu posso ter na adolescência um quadro que já é um segundo ou terceiro episódio que já aconteceu na infância. E nós podemos ter episódios inéditos. Aquela criança que entra na adolescência tem toda aquela mudança corporal, tem toda a mudança social e psicológica, e isso favorece um episódio depressivo. Por isso que a gente fala que até a infância, meninos e meninas têm mais ou menos a mesma prevalência. Quando entra na adolescência, as meninas, as moças, vão ter quase que o dobro em relação aos meninos. Então, tem um fator genético, né, em risco, mas também um fator hormonal atuando ali. Então, Tá, eu você queria que o percebe. senhor falasse um pouco sobre a adolescência. Né, Bom, que tem a questão do hormônio, ela é muito importante também, né? sim, sim, até porque o hormônio sexual, né, os hormônios sexuais, eles vão agir no cérebro. A gente tem a ideia que o adolescente é um pré-adulto. Não, o adolescente, tanto que a adolescência ela começou a ganhar importância nos últimos 30, 40 anos. É, houve época que se saía da infância e ia para a vida adulta. Né? Bastava o indivíduo começar a trabalhar e começar a poder se procriar, ele já era considerado adulto. E a gente sabe que não. O Isso. cérebro do adolescente está em formação, está em construção ainda, e a adolescência é um período de construção da identidade, né? Onde você vai rever tudo aquilo que você criou na infância e vai se preparar para a vida adulta. Isso leva em torno de 10 a 15 anos, que é o período que a gente poderia dizer que de uma adolescência típica, né? Dos 12 até os 24 anos, que é quando você vai definir quais são os seus valores, quais são as parcerias, a sua sexualidade e a prática dela, as questões do que você teve na infância. Então, esse é um momento de muitas crises, de muitas indefinições. Então, o adolescente, por natureza, é alguém que passa, cada dia está de um jeito. Então, essa instabilidade faz parte da adolescência. Como que a gente diferencia uma depressão de um quadro típico da adolescência? É justamente pelo mesmo motivo. Você percebe que aquilo que joga ele para baixo, ele não consegue voltar. Ele apresenta momentos de tristeza que permanecem e que afetam o crescimento, o desenvolvimento, a sociabilidade. O adolescente é muito social. Então, você É, pensa uma criança que foi tímida e que, quando ela entra na adolescência, a demanda social aumenta e ele não conseguiu desenvolver habilidade social. Aí ele tem uma grande chance, por exemplo, de deprimir, porque ele percebe um fracasso. Por que crianças com transtorno do espectro autista de alto funcionamento deprimem na adolescência? Porque elas começam a ter consciência das suas limitações. Deficiente intelectual leve. Ele vai à infância tudo muito bem. Quando ele chega na adolescência, ele percebe que ele sempre vai atrás, que ele não consegue, por exemplo, de perceber as nuances do que os outros jovens estão fazendo, ele tem chance de deprimir. Então, a adolescência é um período de risco para a depressão importante, porque ele já tem maior conhecimento das suas emoções e começa a perceber limitações. é verdade, doutor Miguel. Você falou isso. Se tem uma deficiência mental leve, eu conheço alguém que aconteceu isso. Ele não conseguia se incluir, sabe? Ser incluído nos grupos. Uhum.
E aí ele E vai aí ele começou a percebendo. deprimir, ele começou a Ah, falar, nossa, ninguém gosta de mim, ninguém quer ser meu amigo. E você via que estava acontecendo alguma coisa com ele. Eu acho que é isso, né? Essa habilidade social mesmo, de ser, inclusive, conseguir pertencer a um grupo, né? Que para o tá, adolescente é muito importante. fundamental. Ele E começa a sair quando do grupo familiar para ir para o grupo maior, né? para o grupo maior. E quando a gente, deixa eu ver como que eu vou colocar isso. Tem, às vezes, uma fase também que vem uma tristeza que ela é exposta no corpo, Uhum. através do uso da roupa negra, e aí começa só se vestir de negro. A gente não dá para dizer que aquilo é uma depressão. Não, Pode não. ser só uma fase, uma passagem por alguma coisa. Às vezes os pais procuram preocupados e aquilo acaba passando mesmo, às vezes. Em adolescente, o que você precisa tentar identificar? Porque às vezes ele está usando o negro porque os outros amigos estão usando e é naquela turma que ele faz parte. O que você precisa perceber é se ele está entrando num estado de sofrimento, porque o adolescente ele vai mudar. É uma criança que você não vai reconhecer depois de alguns anos. Às vezes você fica 2, 3 anos sem ver um sobrinho, um adolescente, você fala, nossa, cadê aquela criança que era super sapeca, que pulava? Será que ela está deprimida? Será que ela não está? Às vezes é só uma mudança, né? O que a gente precisa acompanhar é ver se essa criança que está se tornando adolescente, se ela está conseguindo encontrar o lugar dela no mundo, se ela está indo bem na escola. A escola é muito importante. O desempenho escolar não por conta das notas, mas uma criança que ia bem e de repente despenca as notas, isso é um sinal de alerta. Outra Sim, questão que a gente está falando bastante é sobre a questão da automutilação. Tem a questão das drogas, né? Que às vezes pode mimetizar sintomas depressivos. Inclusive as drogas, um dos fatores de risco para a entrada, principalmente no álcool e na maconha, é estados depressivos, é onde o adolescente vai buscar a substância quase que empiricamente para se sentir melhor. É quase que uma automedicação. Não é medicação, obviamente, mas muitos adolescentes começam a usar maconha, por exemplo, tiveram contato e tiveram uma sensação de bem-estar. E às vezes, quando você faz uma história retrospectiva, você fala, nossa, ele já entrou na adolescência com sintomas depressivos. Às vezes até com características de um episódio. Mas eu só fui ver o problema quando ele estava usando a maconha, por exemplo. o senhor falando isso, eu fui lembrando, né, daquele livro, O Demônio do Meio-Dia, que ele vai contando dessa depressão que tá ali na vida dele há tanto tempo, né? É, e, eu acho interessante o título que ele dá, né? O Demônio do Meio-Dia. E que às vezes você realmente não identifica, e como adolescente, às vezes você recebe pessoas adultas, eu recebo para atender, e elas falam de uma tristeza que sempre estava com elas na adolescência, e elas não conseguiam lidar com isso, não conseguiam explicar, e que hoje já são adultos, antigamente não se procurava tanta ajuda como hoje. Exatamente. Doutora, a Joelma, ela já perguntou, está perguntando de novo, eu vou colocar a pergunta dela. A minha sogra faleceu há 2 dias e uma tristeza sem tamanho. E a minha cunhada, além de ter perdido a mãe, perdeu a filha há 2 anos, com 15 anos. Ela pode ter depressão? Olha, agora é um pouco difícil da gente poder dizer isso, porque ela está vivendo um luto. 2 dias que a mãe faleceu, tem uma situação anterior, porque a gente precisa ver assim, de 2 anos para cá, como é que foi a vida. Isso. Se ela ficou estável, se ela retomou a vida dela, se ela lidou com o luto da perda da filha, porque é uma morte muito difícil. Talvez seja um dos lutos mais difíceis de ser elaborado, é a morte de um filho. É, se ela ficou bem e agora ela tá mal, não. Eu não diria que ela tem depressão, ela tá enlutada. Agora, se você voltar a perguntar para mim, daqui a 6 meses, ela não conseguiu reagir, ela chora todos os dias, aí é algo a se preocupar. Mesmo que você não consiga ter certeza, mas depois de 6 meses, por mais triste que seja perder um pai, perder uma mãe, a gente já retoma a nossa vida, quase que naturalmente. A gente tem saudade. Durante um ano, a gente vai lembrar de momentos importantes, né? Primeiro aniversário, primeiro dia dos pais, primeiro Natal. E aí a gente se entristece, mas os outros dias a gente fica bem. Agora, se a pessoa deprimiu, daqui a 6 meses ela vai contar os últimos 6 meses todos os dias mal, né? Tá comendo mal, dormindo mal, são vários fatores, né? Que Ou são às vezes, várias.
Às vezes a pessoa tem aquela sensação de ausência de sentimento, quase que uma anestesia emocional, que é tão grave, é até mais grave do que sentir tristeza. Sentir tristeza não é o pior sintoma, mas a ausência de emoção, porque isso te joga para um lugar de cronificação do quadro. A pessoa até consegue levar a vida, fazer uma coisa, fazer outra, mas ela não consegue mais experimentar prazer. Isso é muito terrível. O senhor pode explicar para as pessoas a cronificação do quadro? Bom, a cronificação normalmente acontece quando você tem muitos episódios, né? Episódios ao longo da vida, e o que acontece? O indivíduo não volta a ter o humor de antes. Ele não consegue, ele sempre mantém algum sintoma, ou um sintoma de tristeza, ou um sintoma de anedonia, ou às vezes alteração de sono, e a cada episódio ele vai ficando pior. Então, normalmente, se você pega, por isso eu atendo bem menos adultos hoje, né? Mas se eu pego um caso grave, que já tomou várias medicações, ele já se considera. Tem um critério para você falar de refratariedade ou cronificação. Refratariedade é quando você fez pelo menos 2 tratamentos bem estabelecidos e o indivíduo não melhorou mais que 40%, né, do quadro. Então, isso é mais frequente quando você tem episódios frequentes, episódios graves e não fez o tratamento adequadamente. Então, você pode cronificar. É como se a pessoa nunca mais voltasse a ser como ela era antes. Aqui é importante a gente colocar um conceito. Quando a gente fala depressão, é como se a gente falasse de uma doença só. Depressão são várias doenças. Você pode ter depressão maior, você pode ter uma depressão persistente, que é uma depressão leve, porém contínua. Você pode ter depressão com características psicóticas, que é uma depressão muito grave, de risco, inclusive, para bipolaridade. Você pode ter uma depressão melancólica, uma depressão ansiosa, quando o indivíduo tem, além de sintomas depressivos, queixas ansiosas, né? Então, nós temos vários tipos de depressão. Mas falando de depressão maior, depressão persistente, a gente tem agora a depressão menstrual, né? Pós-menstrual, que está muito ligada ao ciclo menstrual, que até então se achava que não, imagina, não, hoje a gente sabe que existe a depressão pós-parto e a depressão pós-menstrual, que está intimamente ligada à questão hormonal. Mas quando a gente fala de depressão persistente ou distimia, a gente está falando de uma depressão leve. A pessoa não tem vontade de morrer, mas ela não tem prazer em viver. E isso ela fica praticamente todos os dias durante mais de 2 anos. Então você imagina uma pessoa que todos os dias acorda sem prazer por nada. Ela vai, ela trabalha, ela toma banho, ela se cuida. Não é que nem aquela depressão que joga a pessoa na cama. Mas ela não tem prazer. Essa tem uma chance grande de cronificar. Do paciente, mesmo com tratamento, não ficar totalmente livre dos sintomas. Tá. Tem uma outra pessoa que está falando assim, no caso de alguém que não quer buscar ajuda, está com uma depressão, tá claro, pode ser um adolescente, um adulto, e não quer buscar ajuda. Então, vamos entender se não quer. Ele não quer ou ele não consegue? Porque uma das coisas que a depressão tira é a vontade, certo? Então, Ela está dizendo que não consegue convencer o pai, né? Eles perderam a mãe, o irmão não consegue levar o irmão. uhum. Né? Ó, meu irmão está ligando no CVV, nós perdemos a nossa mãe ano passado e o meu pai se tornou ausente. Eu estou com dificuldade de convencer meu pai para levar ele para terapia. Eu não entendi se é o pai ou o irmão. Eu acho que é o irmão. Acho que é o irmão. Bom, dependendo Eu da acho que faixa, dele tá ligando no CVV, eu acho que já é um sinal de saúde, é assim. um sinal de pedido de saúde e de De gravidade. socorro, de CVV, pedido de normalmente, socorro. exatamente. Eu acho que assim, é muito complicado que tem a questão da acessibilidade. Você vê que muitas vezes a pessoa Ah, vai ele... procurar Doutor, ela tá atendimento. falando que ele tem 11 anos, o irmão. Ah, é criança, adolescente. Ah, não, aí não tem. Se ele tivesse com pneumonia dupla, você ia deixar ele em casa sem dar antibiótico? Não, daí você tem que pegar e falar, olha, querido, você vai, eu sei que você não quer, mas você vai. Criança, a gente não, a gente vai delicadamente, mas a gente leva para o tratamento. Adulto é mais complicado, por quê? Porque o adulto já tem a autonomia. Agora, uma criança, você não deixa ela deprimida em casa, ainda mais se ela está em sofrimento, né? Eu Ela tenho, depende de você. ela depende. Eu tenho bastante adolescente que chega na consulta e não fala nada, e fica lá quieto. Ele fala, bom, eu vou tentar entrar por aqui, vou tentar entrar por aqui, eu tenho que me vincular.
Tem terapeutas muito habilidosos com adolescente, por isso que é Então, mas importante. o que ela está dizendo, doutor Miguel, é que o pai não concorda. A mãe faleceu, o irmão está em sofrimento e o pai não concorda que busque ajuda. Aí o problema é uma briga de gente grande, dos adultos, né? É complicado. Bom, eu não vou querer criar uma polêmica, mas existe no ECA, está escrito lá no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança tem direito de receber todo o tratamento necessário. Eu não sei se ela vai querer acionar o pai na justiça, né? Se ela entender que o quadro do irmão dela é grave, vamos dizer que ela, não sei se ela é maior de idade, ela pode até acionar na justiça, no caso extremo, sabe? Tá O pai, certo. ele não é dono do filho, né? Se a criança precisa de um tratamento, é porque a gente tem muito aquela ideia, se ele tivesse com câncer e o pai não quisesse levar no tratamento, o que a gente faria? A gente levaria, a gente acionaria a justiça, a gente tiraria a guarda do pai, mas essa criança ia ser tratada, né? A questão é que quando você está falando de depressão, é muito complicado porque você às vezes não consegue mensurar. Você precisa de uma boa avaliação para confirmar o diagnóstico. Mas, teoricamente, diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem que receber o tratamento necessário. Tá Se é um quadro certo. grave, é buscar ajuda nesse aspecto. Por isso, quando a gente fala de criança e adolescente, é mais complicado, porque você tem todo um entorno jurídico envolvido. Não é simplesmente eu quero me tratar ou não quero me tratar. A criança, ela tem alguém que responde por ela. Certo. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. O adolescente que ele tem uma agressividade que ela é intensa, a gente pode falar numa depressão? Agressividade, Tereza, é um sintoma muito inespecífico. Não sei. Para falar de depressão e agressividade, ele tem que ter os outros sintomas. Você pode ter um adolescente agressivo que é um opositor, é um transtorno de conduta, ou simplesmente a agressividade de adolescência. A agressividade no paciente deprimido está ligado a um não querer viver, a um achar tudo uma droga, a se sentir uma porcaria. Então, precisa de uma avaliação para você dizer se aquela agressividade é um sintoma da depressão. Agora, falar simplesmente o paciente agressivo está deprimido, não, é muito, muito vago, é muito inespecífico. É como se você falar, eu estou com febre, é pneumonia? Não sei, eu não examinei esse pulmão. Na Eu pneumonia até você tem gostaria de febre. aproveitar a sua presença para esclarecer, né? é, Na medida do possível, eu sei que é um conceito muito amplo, mas assim, para o senhor esclarecer um pouco, porque agora está uma mania de tudo, taxa uma pessoa de bipolar. Para Nossa, é ter bipolar, nossa, é bipolar. Então, assim, para tentar esclarecer um pouco isso. Então, o transtorno bipolar é uma doença grave, muito próxima da psicose. Então, para você falar em depressão, em bipolaridade, o indivíduo tem que ter tido pelo menos um episódio de mania, onde ele fica eufórico, ele quer comprar tudo, ele fica sem dormir, ou hipomania, que é um pouco menos intenso. Então, para ser bipolar, não é que um dia tudo de um jeito, outro dia tudo outro. Isso daí todos nós podemos estar, e mesmo a pessoa que está com uma depressão. É, a bipolaridade você tem que ter um episódio para cima. E aí você precisa descrever, tem que ter toda uma descrição do que é um episódio de mania, hipomania, ou misto, etc. É Eu muito digo para grave você, falar que porque alguém tem uns rompantes, chamar de bipolar porque tem uns não, não, rompantes, né? não tem nada a ver, não tem nada a ver. A gente tem que tomar cuidado, as pessoas criticam muito quando existe um diagnóstico. O diagnóstico, ele é médico feito pelo especialista. Então, assim, ninguém sai fazendo diagnóstico sem ter toda uma formação. É irresponsável. Até outros colegas médicos não especialistas têm dificuldade de fazer esse diagnóstico, porque é um diagnóstico clínico baseado na entrevista, que leva pelo menos uma hora para você conseguir pegar todas as informações necessárias e conseguir encaixar dentro do episódio. Às vezes, nem com uma entrevista a gente consegue fechar, que dirá alguém que não conhece. Tá. É, Tem uma pergunta aqui, se a depressão ela pode ser tratada de formas alternativas O ou que que ela sempre chama será de, necessária medicação? o que que ela chama de formas alternativas? Enfrentando o luto, né? A página dela. Eu acredito que as formas alternativas sejam quaisquer. Você quer esclarecer? Eu Eu ia acho responder importante. por ela, não vou responder por ela, né? É porque é difícil também saber
porque a medicação não é uma forma alternativa. De qualquer forma, a medicação está sendo excluída desse elenco. Então, assim, eu acho, não sei, né? Vou ouvir o senhor. Bom, Hipnose, psicologia positiva, sem a medicação. olha, Meditação. a evidência da hipnose, eu não sou especialista, não estudei. O próprio Freud desistiu da hipnose lá atrás, porque ele entendia que se você não chegasse nos conflitos inconscientes, conscientemente, não funcionaria. Ah, vamos explicar. Eu não gosto da palavra alternativa porque ela remete um pouco de curanderismo. Vamos pensar em outras técnicas, né? Por exemplo, esporte, Ela colocou esporte, atividade isso não, meditação. esporte não é uma atividade alternativa, um tratamento alternativo. Ele tem evidência, tem muitos estudos que mostram a produção de endorfinas com com a prática esportiva. Por exemplo, Sim. você pode melhorar. A depressão não tem um tratamento só com a medicação. Quando que a gente vai ter que medicar? Um paciente com ideação suicida não vai conseguir melhorar sem tentar várias vezes. Um paciente que está psicótico, um paciente que já teve vários episódios, né? Já teve vários episódios, então a gente não espera ele melhorar com outras técnicas. Esses casos, normalmente, a gente vai precisar de medicação. A grande maioria dos casos, leves e moderados, vão melhorar com abordagem psicoterápica, psicoterapia, em qualquer linha. Com orientação de prática de vida saudável. Então, melhorar a rotina, resolução de conflitos, né? Por exemplo, um cara acabou de ser mandado embora, ele deprime, né? O chefe de casa, suporte psicossocial. Ele está desesperado porque ele vai perder o emprego e vai passar fome. Então, você entende? Não é prática alternativa, isso tem evidência. Atividade física, organização da rotina, melhora da qualidade do sono. Alguns casos vão precisar de tudo isso e mais a medicação. Por isso que é importante a avaliação, né, médica, e não ter pressa para tomar uma decisão com 5 minutos de conversa. A avaliação ela não é uma conversa simples. Você tem que investigar os sintomas, conhecer a história do seu paciente, né? Até porque, né, doutora, assim, a pessoa quando ela está muito deprimida, tem o que o senhor falou da anedonia, essa falta de prazer, ela pode inclusive não conseguir fazer esporte, dependendo do grau, né? Se é uma depressão, Muito se é uma depressão profunda. leve, ela até pode ser que ela consiga fazer algumas atividades de vida, né, diária, que ela Uhum, sempre fez, trabalhar, praticar esporte e tudo. Mas não quer dizer que a depressão não esteja ali. Ela exatamente. parece que é mais conduzível, né? Ela não afeta tanto a vida, mas ela tá ali. Ela está ali e ela pode Agora, melhorar. O que normalmente a gente vê é que em 7 a 9 meses, um episódio depressivo leve, moderado, pode evoluir para uma resolução. A questão é que a agora gente não sabe, né? eu queria fazer uma pergunta que eu acho assim super importante, que não foi um episódio, não foi uma pessoa só que me referiram que aconteceu isso. Nossa, é uma coisa que acontece com frequência. Está tudo bem, a pessoa está trabalhando, o adolescente está indo na escola, ele está conversando com todo mundo e ele se mata. Não estava tudo bem. Exatamente. Então, Ninguém está tudo... mesmo quando parece que está tudo bem, Exatamente. Mesmo que pareça que está tudo bem, quando você vai investigar, tem uma postagem, tem umas fotos, tem uma carta, tem um evento que os pais desconhecem, e tem uma característica do próprio jovem, falando um pouco do adolescente, que às vezes se fecha para a família nem percebe, ele não está dando trabalho. Que adolescente que chama a atenção da família? Aquele que está dando trabalho, aquele que não vai para a escola, aquele que fica dentro do quarto. Aquele que está fazendo tudo direitinho não chama atenção. Então, para os pais, muitas vezes, está tudo bem. Por isso, assim, o mais importante de tudo, conheça o seu filho, conheça bem o seu filho, não é invada a vida dele, tá? Não é para você ficar xeretando em tudo. Conheça o seu filho e, principalmente, tenha um vínculo de confiança, porque o adolescente, quando ele começa a deprimir, ele se perde dele mesmo. Ele precisa saber que ele pode contar com um dos pais. Aonde que acontece muito caso de depressão? Em casais, por exemplo, que estão em crise. O pai e a mãe estão brigando, estão lá, ou estão separados, brigando também. E aí o filho deprime. Nossa, mas eu não percebi. Claro, você estava vivendo toda uma situação de conflito com o ex, ou com o marido, etc. Ou com o trabalho, né? Quantos pais, né,
estão tão envolvidos com a atividade profissional que tem que estar. Ninguém está falando para abandonar o trabalho. Mas não deixe de olhar para o seu filho. Não deixe de prestar atenção nele. Conheça ele. A Adriana está perguntando se pode ter uma depressão sorridente. Sim, sim. Olha, outro dia eu estava vendo uma postagem onde mostrava vários casos de pessoas que se mataram um dia depois de tirarem as fotos. Então estavam rindo, estavam felizes. É uma máscara que ela está usando. Ela não está bem. Não existe isso de tô bem e morreu. Não, não existe. Não estava bem. A gente é que não percebeu os sinais. E às vezes não dá para perceber. Não pensa que é, nossa, ele comeu bola. Não, às vezes você não percebe. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É que existe uma coisa que está acontecendo que os pais às vezes não acessam, né? Quantas vezes, né, os pais são acordados de madrugada pelo telefone de um amigo do filho, ou pelo pai do amigo do filho, olha, dá uma olhada na postagem que ele colocou no Instagram. Aí quando vai ver tem lá um monte de coisa horrorosa que o pai não sabia. Se começa com um comportamento, claro, a automutilação, que é se cortar e tudo mais, ela evidentemente, eu friso muito aqui, inclusive depois da entrevista do Fernando, mais ainda lá do espaço, né, Casa Mateus Campos, lindo o que eles fazem. Se está se cortando, procura ajuda, alguma coisa séria está acontecendo, tem Sim. dor que mora ali, né? Tem dor que está pedindo para ser vista. Mas se começa com outros comportamentos autodestrutivos, por exemplo, o jovem, né? Vamos falar de 18 em diante, começa a beber muito, 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 assim. Você nota que está excessivo. Começa É a uma coisa beber, que chama atenção. começa a fazer práticas assim, arriscadas, que você percebe que não é para chamar atenção e não é também para sentir a adrenalina. Você vê que é uma coisa irresponsável. Às vezes vai para lugares escuros, sabe assim, parece que ele quer ser assaltado, parece que ele quer sofrer um acidente. E na verdade ele quer mesmo, né? Que não é adrenalina. Adrenalina é querer a emoção, é diferente. Exatamente, é totalmente. Ele começa com comportamento que você fala, nossa, mas o que está acontecendo? Está se pondo em risco, não é possível que não está percebendo isso. E começa sempre a ter que beber, beber. O adolescente, às vezes, quando ele começa a se queixar de que está tudo bem, mas sempre vem uma tristeza, mesmo quando está tudo bem, alguma coisa ali, a gente necessariamente não é uma depressão. Não necessariamente. Para você falar em depressão, você tem que ter uma avaliação médica. A depressão é um diagnóstico médico. Para você poder dizer que é uma depressão, você tem que ter um episódio depressivo ou uma depressão persistente. Tá. Por isso que é importante a descrição para a gente não ser muito precipitado. Às vezes pode ser só uma situação, pode ser só sintomas depressivos que não necessariamente definem um quadro depressivo. Sintomas é como se falasse febre, mas sem outros achados. Febre é esclarecer. Tanto no adolescente, no jovem, como no adulto, doutor Miguel, essa coisa que tá tudo bem, e realmente tá tudo bem, mas a pessoa fala que não. A gente pode falar numa questão espiritual, não estou falando de religião, mas o sentido da vida mesmo, que tem que ser revisto, que a pessoa pode ter, ela vai se perdendo no sentido da vida, e às vezes alguém sai da vida dela e ela colocou todo o sentido dela naquela pessoa, isso pode acontecer e gerar uma depressão Na verdade, depois. na depressão a pessoa vai abrindo mão de tudo, inclusive da própria espiritualidade. E falando de espiritualidade num conceito mais amplo de sentido de vida. A vida perde sentido para uma pessoa que está deprimida. Todo mundo. Eu gosto muito de citar. Eu tive o prazer de assistir a palestra do Boechat um ano antes dele falecer. Ele estava fazendo várias palestras depois que ele teve um episódio depressivo. E ele era um cara super racional que tinha para ele que depressão era coisa de quem não tem o que fazer. Ele começou a ter queixas depressivas antes do episódio que ele teve antes de entrar no ar, aonde ele disse, olha, eu posso passar qualquer coisa, mas eu não quero passar pelo que eu passei de novo. Ele ficou muito mal, muito mal. E quando ele falou, inclusive tem o vídeo dele no YouTube falando, quando ele voltou, do que ele sentia. As pessoas entendiam, tinha uma ressonância. Por quê? Porque a depressão, ela joga a pessoa num lugar de vazio, de não existir. E aí as manifestações são variáveis, tem a ver com a própria história de vida. Não é todo mundo que vai ter os mesmos sintomas ou os mesmos comportamentos. Por isso que é difícil a gente cercar tudo, né? A gente pode deixar de perceber.
A Simone está perguntando se o transtorno de personalidade sempre vai incluir uma depressão grave. Sempre é uma palavra que a gente não usa nunca. Ela perguntou tem, eu que pus o sempre. Não, a gente não deve usar a Ela palavra. perguntou tem, viu? O Fui transtorno de eu. personalidade, sim. Desculpa, Simone. O transtorno de personalidade, ele aumenta risco para os transtornos emocionais, como a depressão. Por quê? Porque você está falando de um jeito de ser, né? Seja o borderline, o antissocial, o anancástico, o dependente, um jeito de ser muito rígido. A pessoa não consegue funcionar de um outro jeito. Como a vida é muito dinâmica, as relações são muito dinâmicas, por exemplo, no trabalho a gente é de um jeito diferente de como a gente é com os amigos ou com a família. Quem tem um transtorno de personalidade, ele funciona daquele jeito o tempo todo. Então, isso propicia que ele se quebre mais. Ele aumenta assim, a chance de deprimir. Mas é uma depressão com outras características. Então, vamos pensar, por exemplo, no transtorno borderline, que é um transtorno de personalidade grave, mais frequente em mulheres, né, mas não só, em que existe uma dificuldade em lidar com perdas e que tudo que é evidenciado como perdas, a pessoa se sente abandonada. Então, ela deprime muito rápido, né? Mas às vezes é uma depressão muito ligada ao transtorno de personalidade. Um antissocial deprime? Deprime. Deprime porque ele não tem vínculo afetivo com nada, nem com ele mesmo, né? Transtorno de conduta é um fator de risco no adolescente para depressão. A depressão ela pode estar em tudo. Ela pode estar na doença orgânica. Pensa um indivíduo com diabetes, um indivíduo com hanseníase ou com câncer. Ele tem maiores riscos para deprimir. Por quê? Porque ele se submete a uma doença, a um tratamento doloroso, contínuo. Ele tem perdas de qualidade de vida. Que é o que acontece muito no Alzheimer. Ele vai deprimindo às vezes. Sim. Porque Às vai vezes ficar. confunde. Às vezes Não você é? confunde aquele embotamento, aquele distanciamento do Alzheimer, mas às vezes no começo do quadro, quando ele começa a Isso, perceber que ele está deixando de. Muitos se matam, inclusive. isso, no começo. No caso do Robin Williams, né? Que tinha um quadro demencial instalando e ele se matou. E ele já era um cara deprimido, já tinha problema com alcoolismo. E era um cara que sempre rindo, né? Ele tinha aquela coisa, né? Sempre. Aquilo que nem sempre aparece. Doutor, como a gente está com 3 minutos, eu queria deixar aqui para as pessoas que o que a gente tem, eu acho que o que o senhor falou é muito importante. Eu acho que a perda do sentido da vida vai estar ali, né? E o sentido da vida ele é sempre nosso. A vida é nossa. Ela nos foi dada. Por mais que a gente ame alguém, claro que eu não posso mensurar algumas dores que eu não passei por elas, mas a nossa vida é nossa, ela nos foi dada. Eu acho que isso a gente sempre vai ter que lembrar. Então, tá sem sentido é diferente de estar com uma dor, porque perdeu, principalmente o jovem, às vezes perde uma namorada, rompe um namoro, e aí ele começa a entrar numa ideação suicida. Uhum. É como se não desse conta, como se o outro já tem alguma coisa ali que está se arrastando há muito tempo, não é isso, doutor? E Exatamente. que o rompimento foi o gatilho, mas uma dificuldade de ficar com você mesmo já estava ali. Sim. Eu gostaria que o senhor fizesse uma fala final, que o senhor, por favor, deixe seu contato, que estão pedindo, a gente tem 1 minuto e meio. Tá bom. Bom, eu acho que é importante, primeiro de tudo, lembrar que depressão é uma doença que precisa de cuidados, está envolvido com vários fatores. E quem já viveu um episódio depressivo diagnosticado, claro, prefere passar por qualquer outra coisa do que passar por um quadro depressivo, porque é como se você tirasse realmente a essência da sua vida. Então, tenha compaixão. Não é que você vai ficar, coitado, pode fazer tudo. Não é isso. Mas entenda que é uma coisa muito difícil para a própria pessoa lidar com aquilo. Os pacientes mais difíceis são aqueles que foram os mais críticos quando viam alguém deprimido, porque eles não se reconhecem e eles não buscam ajuda. São os mais difíceis. Tá. E o contato? Eu tenho uma página que chama... como é mesmo? Eu entro tão pouco nela. Ai, meu Deus. Tem o Instagram. Eu acho que o Instagram é mais fácil. O Instagram dele tá aí na postagem que eu fiz, tem o @Miguel Barati, né? É Dr. Miguel Boarati. @Dr. Miguel Barati, mas está embaixo da postagem. Manda um direct, uma mensagem para ele que ele vai responder. Eu espero que sim. Pelo menos para
não para esclarecer, para cuidar de coisas pessoais, mas para um contato mesmo. Doutor Miguel, muita gratidão, foi super esclarecedor, muito grata mesmo, tá? Obrigado, Tereza. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse mês é um mês importante para a gente fazer essa reflexão. Ainda mais esse ano.